Olá, o assunto hoje é sobre a conquista da América pelos europeus, em especial os espanhóis. Nós vamos tratar daqui de alguns pontos, escolher alguns pontos aqui para a gente discutir o que foi que levou os espanhóis a conquistarem a América, né, o nosso continente. Num outro vídeo a gente trata aqui falando da conquista da América portuguesa, no caso do Brasil, como é que deu essa questão da colonização. Então, para começar, eu queria refletir com vocês, pensar com vocês aqui, o que significa essa conquista? Você sabe que conquista, ela tem vários significados, ela pode ter vários significados. No caso dessa conquista espanhola, aqui no, com relação à América, ela tem um significado de dominação, levando por um lado, vamos dizer assim, pelo lado negativo, pelo lado de uma imposição, pelo lado de uma destruição da cultura dos povos indígenas americanos. Então esse é o primeiro ponto, para a gente refletir sobre o que significa essa conquista espanhola, né? Um outro ponto que eu queria discutir com vocês aqui, o que foi que levou os espanhóis a conquistar a América, a dominar a América, a explorar essa América, a matar muita gente, basicamente dizimar milhares e milhares de centenas de povos indígenas, né? Aí vem a questão dos interesses. A gente tem que focar a América, os espanhóis, eles conquistaram e dominaram a América exatamente por os interesses. Você sabe que o homem, o ser humano, ele é movido por interesses, né? No caso aqui dos espanhóis, do início, ele tem esse lado, os interesses, primeiro os interesses econômicos, né? os interesses mercantis, os interesses de lucrar, os interesses de enriquecer. Esse é um ponto. E o outro interesse é um interesse religioso. A conquista da América pelos espanhóis e também pelos portugueses também, é claro, tem um lado de expandir o catolicismo. A Igreja Católica era unida ao Estado, ao rei, os europeus, exatamente para isso, para expandir o catolicismo, a fé católica. Então esse é um outro ponto. E um terceiro ponto que eu queria chamar a atenção foram as formas de conquista. Como foi que ocorreu essa conquista? Quais foram os métodos utilizados por espanhóis para conquistar essa América? Então são métodos violentos, são métodos que eles utilizaram muito a espada, arma de fogo, o uso do cavalo, traições, se fizeram de amigos e depois traíram os povos indígenas, né? Contaminavam roupas com gripe, com outros tipos de doenças, no que diz respeito a essa questão do vírus, contaminava e com isso matava, dizimava aldeias, milhares de povos, né? Então isso foi uma das formas que eles usaram, essas formas do uso da arma, do fogo, a traição, e tudo em nome desses interesses, como eu já falei aqui, esses interesses econômicos, esses interesses religiosos. Praticamente uma das coisas que eles chegaram aqui e impuseram foram os valores europeus. Aí a gente cita a questão da religião, que não houve nenhum respeito com relação à religião dos povos americanos, povos dominados. A primeira coisa que eles fizeram foi erguer uma enorme cruz de madeira em determinados locais para exatamente fazer com que os nativos se voltassem para aquela adoração daquela nova religião, né? E um outro ponto, um quarto ponto, no caso que eu queria colocar para vocês, como é que a gente justifica, como é que poucos dominaram tantos, né? Existe mais ou menos uma estimativa de que os povos europeus, quando vieram para cá, existia um espanhol, né? Um espanhol para cada 100 americanos. E aí a gente pensa assim, mas como é que justifica? Como é que um derrota 100? Aí existe alguma justificativa para isso, né? A questão do uso da arma de fogo, como a gente já falou aqui. Eles tinham muito medo do barulho da pólvora, né? O uso do cavalo, que era a questão foram muito mais, né, ágil com relação em cima do cavalo. Outra coisa que os espanhóis, eles conheciam muito como era que funcionava
eles conheciam muito mais os indígenas do que os indígenas conheciam eles, entendeu? Então eles se fizeram de amigo para conhecer exatamente como é que se dava essa organização dele, como é que foi. Então isso contribuiu muito para que essa vitória dos espanhóis. Então outro ponto foi a questão que eles observaram que existia, vamos dizer assim, povos americanos que eram inimigos. Então, alguns povos se aliaram aos espanhóis para poder dominar, e isso terminou contribuindo nessa dominação, contribuiu para a vitória deles, entendeu? E um quarto ponto seria os espanhóis foram confundidos com deuses. Quando muitos americanos acreditavam que os espanhóis eram deuses. Que existiam as profecias americanas que diziam que em um determinado tempo vinha esses povos para salvar eles daquela dominação. Então muitos acreditavam nisso. Então foi mais ou menos isso. Eu gravei esse videozinho para vocês aqui, esclarecer alguns pontos no que diz respeito à conquista da América. Lembra que essa conquista da América ela é fundamentada basicamente em dois interesses, em dois princípios, em dois pilares, né? A questão dos interesses econômicos e os interesses religiosos. Vale lembrar que em nome desses interesses, eles dizimaram, acabaram com basicamente boa parte dos americanos, ok?